Bom, então a gente vai fazer a modelagem dessa antena aqui. Essa é uma antena dipolo impressa, certo? Essa antena dipolo, vocês podem perceber que a excitação dela se dá através dessa pontinha aqui, ó. O que acontece? Como uma microlinha, a estrutura da microlinha ela tem um plano terra, a gente aumentou aqui essa região do metal para que isso aqui se comportasse, né, nessa posição aqui, se comportasse como uma microlinha. Então, um conector coaxial, um SMA ou um F que seja, ele viria um pino aqui, o pino central viria strip aqui, e a malha dele viria nessa parte maior, tá bom? O lado ressonante é esse aqui, né? Esse aqui é o lado ressonante, e vocês podem ver que ele está dobrado, né? Do outro lado aqui, eu tenho L sobre 4 mais L sobre 4 vai dar L sobre 2. Então, é um dipolo de meio comprimento de onda. Esse verde aqui, no caso, é o substrato que nós vamos escolher, o FR4. O que seria interessante também falar aqui é que a forma de excitação que a gente vai usar vai ser uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos colocar uma linha, só que a linha não pode ser bem aqui na borda, ela precisa ser, ela aparece aqui mais para dentro, tá? É um pouquinho mais simples do que o que o pessoal geralmente faz em microlinha, nos outros vídeos de microlinha eu uso, tá bom? Então, essa aqui é a antena, a gente vai começar aqui uma nova, e a gente vai primeiro criar esses parâmetros aqui, ó. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai seguir esses passos aqui, eu vou explicar de maneira bem rápida. Primeiro você vai criar esses parâmetros aqui, ó. Você vai criar esses parâmetros e vai passar as unidades do FECO aqui embaixo para milímetros, certo? Então, vamos criar aqui rapidinho, eu vou dar uma acelerada. Então foram criados todos os parâmetros aqui, a gente colocou em milímetros. A gente vai começar então a fazer. O material nós vamos definir como um FR4. Né? A gente vai vir aqui, mídia de elétrico. Vamos colocar aqui 4,3. Aparece em 2, né? A gente vai apagar 1 aqui. Próximo passo, a gente vai começar a fazer o retângulo. Primeiro retângulo, a gente vai seguir esses numerozinhos aqui, ó. Então, a gente vai vir aqui, em Construct, o retângulo. A gente vai acertar aqui. A gente vai colocar aqui 0. Menos W50 por 2. W50 por 2. 0. L50 e W50. L50 e W50. Depois nós vamos criar um outro retângulo. Esse vai ser L50. Menos W50 sobre 2. Zero, WA e LA. WA aqui e LA aqui. Aqui, ó. Create. Tá vendo? Essa é a alimentação e esse é a antena, como já deve ter percebido, né? O nome A significa antena. A gente vai selecionar o dipolo, que é esse último aqui, ó, e a gente vai vir aqui, ó,
copy translate menos HS. Ó. Então, você vai vir aqui em transform, copy e translate. A gente vai mandar para baixo menos HS. O que é HS? É a altura do substrato. Tá vendo? Só que aqui está errado, porque um está embaixo do outro. Eu tenho que fazer um reflexo desse negócio. Mirror. Aqui, ó. Selecionei aqui. Agora ele está aí embaixo e está refletido para o outro lado. Viu como é fácil? Desenhamos só uma vez aqui o dipolo. Então esse é o dipolo, essa é a linha de alimentação. O que nós temos que fazer? O plano terra. O plano terra nós vamos fazer como? Nós vamos fazer com esse polígono aqui, ó. Então basta vir aqui. Vamos salvar esse negócio. E vamos criar um polígono com esses numerozinhos aqui, ó. 0 menos WG sobre 2. WG sobre 2 aqui. Menos WG sobre 2. E menos HS. O outro ponto vai ser WG sobre 2, aqui, menos HS, que é no lado de baixo do substrato. Agora aqui vai ser LS, W50 sobre 2, e menos HS. Nós vamos dar mais um ponto, que é LS, menos W50 sobre 2, e menos HS. Create, tá aí, ó. Está criado o nosso plano terra, do jeito que a gente fez. Ele está batendo exatamente ali, ó, na parte de baixo. Você percebe que tudo isso aqui é parametrizado? Eu não fiz nenhuma otimização, isso aqui eu tudo fiz de cabeça, dá para melhorar bastante essa antena. O que importa aqui é que vocês visualizem, né, o processo como você faz, né? E se você digitou alguma coisa errada, você sabe, é só clicar no objeto e você automaticamente mexe nos pontos, consegue editar. Então a gente vai fazer o nosso substrato. Nós vamos fazer o nosso substrato aqui. A gente vai criar um cuboide e vamos digitar aqui, ó, LS sobre 2, 0, 0, LS, WS, LS, WS e menos HS, que é a altura do substrato. Por que ficou assim? Que eu tenho que selecionar essa opçãozinha. Tá aqui, ó, é um pedacinho pequenininho de material que está praticamente um pouquinho maior do que a sua antena. Tá feito aqui. O que falta agora? Agora a gente tem que adicionar uma linha. Como é que a gente vai fazer a porta de uma forma simples? Vai fazer o seguinte, ó. Você vai aproximar aqui e você vai fazer Ctrl Shift, vai selecionar a linha, Ctrl Shift, selecionou esse ponto, selecionou esse ponto. E se você der Create, ó, ela fez ali. Nós vamos colocar ela um pouquinho para dentro, ó. X aqui para dentro, ó, nosso U aqui para dentro. Então, em vez de ser 0,6, vamos colocar aqui 0. Se fosse 0, ele faria aqui, tá vendo? Vamos colocar 1 milímetro para dentro, ó, tá vendo? Um pouquinho menos, meio milímetro para dentro. Agora, ele fez a nossa linha, tá bom? Não dá para enxergar aqui, mas ele fez a nossa linha. Se a gente apagar aqui o cuboide, ó, visibilidade, esconder, tá ali a nossa linha. Se você colocar, você vai perguntar por que você não coloca bem na extremidade? Porque ele não deixa. O FECO não vai deixar porque ele vai ver de um lado o substrato e do outro lado o ar, ele não vai deixar, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui de novo, botar aqui, visibilidade show, mostrando tudo. Tá bom?
Fizemos aqui. Agora a gente vai adicionar a voltage source. Viemos aqui, voltage source. Não pode colocar voltage source ainda, por quê? Esse wire, eu tenho que criar uma porta, e agora eu coloco a voltage source em 50 ohms. Bom, viemos aqui. Agora nós vamos dar union, selecionamos tudo, o FECO precisa disso. Agora vem um pouco mais chatinho, a gente vai ter que dizer quem é quem de material aqui. Então, aqui, ó, vou aumentar aqui para você ver, a região, nós vamos vir aqui em propriedades, nós vamos dizer que a região é o dielétrico, é o material, né, e o meio que nós vamos estar desenhando. Bom, agora vindo aqui, ó, em faces, tudo está associado como dielétrico, porque a gente falou que o dielétrico é o que está mandando aqui, né? Nós vamos selecionar onde que está o metal, por exemplo, essa face aqui é metal, ó, PEC. Esse cara aqui é PEC, condutor elétrico perfeito, tá vendo? Embaixo, esse grandão aqui é PEC. E esse cara aqui é PEC. Se a gente não esqueceu de nada, né? Tá aqui a nossa antena. Essa face aqui. Aqui. Isso aqui está errado, né? É elétrico. PEC. E esse aqui também, ele é PEC. É isso aí, ó. Vai ficar um negócio mais ou menos assim. É mais fácil você dizer que tudo é dielétrico do que você fazer o contrário. Porque senão você vai ter que selecionar essas faces aqui, ó, dá mais trabalho. Bom, é isso aqui. Nossa antena nós já selecionamos. Agora nós vamos dar a frequência que a gente vai simular esse negócio. A gente vai de 1 giga, na verdade é esse aqui, até 1.5 giga. Vamos colocar aí 21 pontos. Salvamos aqui. Nós vamos pedir aqui, a gente vai pedir o campo distante, far field, create. Só vamos apagar ele para ele não incomodar. E vamos pedir também as correntes, né, para a gente visualizar as correntes. Tá aí, agora basta você, se você não fez nenhum erro, se a gente não fez nenhum erro, simular. Bom, ele finalizou. Você percebeu que demorou um pouquinho mais que o costumeiro no FECO, né? Por quê? Porque tem dielétrico, né? O método dos momentos, que é o método usado pelo FECO, o principal método do FECO, ele não é muito eficiente para você simular coisas com dielétrico, certo? Existem outros aqui no Solver Setting, você poderia estar usando, por exemplo, o FDTD, que seria mais rápido, né? Mas para a gente não perder muito tempo, esses dois métodos seriam até talvez mais indicados. A gente usou o default aqui. Se você tiver curiosidade, depois você estuda e você simula com FDTD. Muito bem, feito isso, a gente pode abrir o nosso post-FECO e a gente vai ver os resultados da simulação. Essa antena tem mais ou menos, se você fizer os cálculos, vai dar em torno de 1.5 por aí
frequência de ressonância, né? Meio comprimento de onda. E existe um carregamento aí do dielétrico, né? Que vai mudar um pouquinho, nada muito substancial. Vamos ver como é que fica então. Em cartesiano, aqui, a gente vai arrastar o voltage source, tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso coeficiente de reflexão em dB. É uma antena relativamente casada em torno de 1,3 GHz. Poderia ter um pouquinho mais de pontos, só para você ver aqui, né? Depois você pode visualizar. E a gente pode ver esse resultado aqui, coeficiente de reflexão em dB, a gente também pode ver em Smith, arrastando aqui. O que você percebe? A antena ela está ligeiramente indutiva. Ou seja, teria que dar uma mexida provavelmente na microlinha ali, né? Da onde que saiu esses valores aqui, né? Eu acabei não falando, mas esse WS aqui, ó, W50, isso aqui é mais ou menos o comprimento para a espessura para dar 50 ohms. Teria que dar uma mexida aqui, talvez aumentar esse cara aqui, fazer algumas mudanças para ver se ela se tornar menos indutiva, né? Para ela vir mais para baixo. E a impedância de entrada não está bem em 50 ohms, né? Você vê que ela está aqui, né? Uma impedância mais baixa do que 50 ohms. Então teria que otimizar essa antena um pouquinho melhor para ela funcionar, né, de maneira mais adequada. Diagrama de radiação, você vem, arrasta aqui, simplesmente arrasta, vamos ver em dB, é o que a gente espera, né? Um diagrama de radiação indo para 1,3, que é a nossa melhor ponto. Nós temos aqui o nosso diagrama de radiação. Sempre é bom ver o ganho realizado, né, levando em consideração as perdas. Se nós quisermos ver em frequência, ó, essa antena, eu quero ver o máximo ganho ao longo do Z. No eixo Z, θ é 0 e a gente pode pegar φ igual a 0 também, ou φ igual a 90. Então, a gente pode criar um outro eixo cartesiano aqui, por exemplo, arrastamos far field para cá, θ igual a 0, φ igual a 0, já está aqui, ó, colocamos dB e a gente coloca o ganho realizado. Então, você vê, ó, que o ganho realizado está no máximo, quase chega em 2 dB. Por que ele está aqui em 2 dB? Porque aqui é o ponto onde ele está casado, certo? Se eu deixar o ganho normal, e que não leva em consideração o descasamento, ele só faz subir sem considerar a perda, né? Sem considerar a nossa perda no descasamento. Então, para a gente visualizar as correntes, eu simplesmente arrasto aqui e eu tenho a minha corrente. É óbvio que eu tenho só corrente no metal, né? Eu posso ver em dB, percebe que eu tenho aqui uma faixa dinâmica em normalize de 80 dB. E eu posso visualizar aqui na animação, nessa aba Animate, eu posso visualizar a fase, dou um play. Aqui está feio, né? Por quê? Porque a gente está fora da nossa ressonância. Se eu for para 1,3, você vê bem direitinho como que se comporta aqui a gênese, né? O início da radiação. A onda ela se desenvolve, a estrutura, as condições de fronteira são tais que você tem meio comprimento de onda aqui. A energia é injetada pela fonte, vem aqui, e quando chega aqui na pontinha, ela para, as cargas param e existe a radiação. Aqui a parte de cima e aqui a parte de baixo. Eu posso ver tanto a corrente elétrica como a corrente magnética, que a gente sabe que não existe, né? Mas pelo princípio da reciprocidade, tudo se passa como se eu tivesse a corrente magnética. Então é isso. Esse que eu queria mostrar para vocês, um dipolo impresso. Vocês podem fazer várias otimizações nessa gordura aqui, né? Quanto mais gordo, em tese, mais banda larga ele é. Mexer aqui também nessa estrutura aqui, nesse tamanho do plano terra.
E também na própria microlinha aqui, em vez de ter 3 milímetros, ter outro comprimento. Obrigado.